dentro do dualismo, e que por isso tudo está cindido em dois termos opostos. A luta é inevitável. Ela é universal e se encontra em todos os momentos e lugares, porque a estrutura de nosso universo se baseia na oposição e contraste entre positividade e negatividade, por ter nascido da revolta, e se fundamenta sobre o princípio de contradição. É por isso que a ética tomou a forma dualística de R e sua correção. Até as suas últimas consequências, tudo é o resultado da primeira revolta, da qual se conservam os caracteres fundamentais. Eis porque a luta de todos contra todos é o motivo dominante de nossa vida. Sem a revolta, dada a exigência lógica, absoluta, que Deus seja unidade, o fato inegável dessa contraposição dualista, não se poderia explicar. Entre as duas partes não há outra ponte que possa ter estabelecido uma passagem, a não ser um desvio que tenha realizado o emborcamento. O ser quis separar-se. Eis a separação desejada, o dualismo e a luta. A presença desta, prova a revolta, sem a qual não se explica como esse método estado de luta poderia ter nascido. Nem se compreenderia como um Deus unitário tivesse escolhido essa técnica separatista, de oposição de contrários, quando o princípio dele é da unidade. Só assim se explica e justifica o fato de que existe uma lei, que é regra de vida, e ao lado dela o impulso da desobediência. Não é esta a história de cada ato nosso e da nossa vida. Temos sempre, de um lado o legislador e a ética que se quer ela impor a forca, e do outro o instinto humano da revolta. Não é verdade que sabemos o que teríamos que fazer e que acabamos fazendo o contrário. Está sempre presente a lei, que representa a ordem do S, mas parece que essa afirmação solene dos nossos deveres esteja aí só para ser renegada nos fatos a cada passo. A lei é sempre a pedra angular do edifício da vida, mas só para nós batermos a cabeça contra ela em choques contínuos. O que quer prevalecer em tudo, não é a ordem do S, mas a desordem do AS. Tudo isto tanto mais é verdade, quanto mais, descendo evolutivamente nos aproximamos do S e nos afastamos do S, prevalece então sempre mais o princípio divisionista e a luta se torna mais feroz. O contrário se verifica se subirmos evolutivamente e nos aproximamos do S, que representa o princípio unitário, até a luta desaparecer completamente na harmonia universal. Se o sistema da luta é o que domina em nosso universo, ele não existe no S, gerado pela separação, ele desaparecerá com o regresso ao ponto de partida. A primeira e maior luta foi entre a criatura rebelde e Deus. No estudo da ética veremos voltar esse motivo da luta a cada passo, entre a lei que representa a ética e o ser que, na sua conduta, não quer seguir as normas. Vemos desaparecer sempre o mesmo contraste entre a vontade do ser e a de Deus. Eles são os centros dos dois impulsos e os dois elementos básicos do problema da ética que enfrentaremos, mas não se trata de um contraste inútil, destrutivo, mas construtivo, porque se vai resolvendo sempre mais até desembocar na salvação. Seja o que for que o ser realiza, ele tem de voltar à ordem da lei. O AS rebelde se contrapõe à positividade do S na posição menor de negatividade. O impulso da positividade é maior e por isso tem de vencer, levando tudo à salvação final. Esta é a maravilha do processo da queda. A semente da salvação foi depositada nela, salvação automática e fatal. Estamos observando a técnica desse fenômeno. O nosso universo é causa e luta, para transformar a desordem em ordem, a guerra em paz, as rivalidades em concórdia. Compreende-se e se justifica este triste fato, ainda que ninguém o queira, aparece insuprimível, a guerra, um acontecimento inconciliável com a bondade de Deus e com as regras da moral que o homem prega. O que ele prega representa o impulso salvador do S. O que ele faz deriva do impulso destruidor do AS. Explica-se assim a ferocidade da vitória do mais forte sobre o mais fraco, que não se coaduna com a justiça de Deus. No entanto, por intermédio das rivalidades, se realiza o progresso,
que faz vencer o mais adiantado e que sempre mais vai destruindo a ignorância, o mal e a dor. Desse triste palude desabrocha a esplêndida flor da redenção e da salvação. O impulso para o emborcamento acaba emborcando-o, ou seja, ele mesmo, automaticamente, tudo retifica. Tantos extermínios de vidas nas guerras existem para se chegar à paz, tantas inimizades, para chegar à compreensão. Tão grande mar de sofrimentos tem de ser atravessado para se chegar à felicidade. Eis o significado da presença da dor e da luta numa criação que foi obra da bondade de Deus. A luta está destinada a resolver-se. A monstruosidade emburcada, o AS, saiu do S como um aborto. O câncer não tem direito à vida. A negatividade nada pode gerar, porque termina na sua própria destruição. O AS é uma doença contida no organismo sádio do S, mas o S é Deus, isto é, um organismo tão forte que não há doença que possa vencê-lo. Então não é a doença que destrói o doente, mas é o doente que destrói a doença. O antagonismo existe em posição de inferioridade para quem se rebelou à ordem. Não pode vencer uma batalha quem se coloca e faz em posição emborcada. Não pode avançar quem quer ir para trás. Nada se pode construir com os métodos destruidores da negatividade. Como pode a revolta alcançar sucesso, se ela consiste em colocar-se em posição de inferioridade? Quem toma esse caminho sempre trabalha em perda, e desde o início, pelo seu próprio método, está condenado à derrota. Esta derrota é a dor. Eis porque, para não ficar derrotado no sofrimento, o rebelde tem que voltar dele mesmo à obediência. No S tudo é positivo. A negatividade foi um produto da revolta, com esta nasceu para terminar no seu próprio autoaniquilamento. A unidade fundamental originária reabsorverá toda a cisão do dualismo. Mas com a revolta, até que se tenha tudo saneado, o ser que antes existia apenas numa posição, teve de viver oscilando entre os dois polos opostos, o da positividade e o da negatividade. E ele terá de viver assim oscilando, até que tenha com seu esforço e sofrimento reabsorvido e neutralizado essa oscilação, reconduzindo a separação do dualismo à unidade. Como é possível encontrar a felicidade na negatividade? É como querer encontrar a plenitude da vida na morte. Como podia a revolta com essa lógica estranha realizar o absurdo? E o homem repete esse erro todas as vezes que se afasta da linha da lei, isto é, das normas de conduta da ética. É o impulso inicial da rebeldia que novamente o leva a lutar contra Deus. Também nesse terreno das menores desobediências, como é possível construir destruindo, avançar retrocedendo, adquirir as qualidades do S, descendo para o S? É lógico que, se a função da revolta é a atitude emburcar, a sua lógica constitui um absurdo, nesse caso representado pelo fato de se querer procurar a felicidade onde não é possível encontrar senão dor. O princípio é sempre o mesmo. O processo de recuperação é só um. Não se pode sair do inferno do AS, senão subindo até ao S. Não é possível libertar-se do sofrimento senão reintegrando a desordem na ordem, voltando em obediência ao seio da lei. O absurdo da revolta é o de se acreditar que seja possível chegar à positividade ou felicidade, seguindo o caminho da negatividade, que é o da desobediência. A lógica do movimento oposto, da salvação, consiste em saber que somente se chega à positividade ou felicidade, percorrendo o caminho da retificação da negatividade em positividade. Continuaremos sempre encontrando frente a frente, de um lado o absurdo do ser rebelde, e do outro a lógica da lei, esta corrigindo e ensinando para salvá-lo. É a lógica da obediência que retifica o absurdo da revolta. Eis o significado das palavras que Cristo deixou para repetir em sua oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Ora, fazer a vontade do Pai quer dizer obedecer à lei, e obedecer à lei significa o caminho da salvação. Eis o problema que aqui estudamos, o da nossa salvação. 4.
negatividade e positividade. O problema que iremos agora focalizar cada vez mais de perto, não é mais o da grande queda que já estudamos em outros volumes, e que na figura está expressa pela vertical XY, mas é os das quedas menores laterais, que há pouco nos referimos, para observarmos as consequências desses afastamentos da linha da lei, da ética, que estabelece qual deve ser a conduta correta. Estas quedas menores são o que chamamos de erro ou culpa. Podemos agora dar a estas palavras um significado positivo de deslocamento para a desordem, longe da devida posição de ordem estabelecida pela lei, ordem que a universal lei de equilíbrio impõe seja reconstituída todas as vezes que for violada. Podemos assim dar um valor exato também às palavras expiação e redenção, em função desse processo de reordenação. Revela-se-nos assim toda a valorização da dor, como meio de recuperação e elemento fundamental na lógica do fenômeno da salvação. Essa linha da ética representa a espinha dorsal do processo de salvação. Este é o percurso dentro do qual está canalizado o caminho da evolução, que o ser tem de percorrer para recuperar o que com a queda perdeu. Todas as vezes que o ser se afastar dessa linha de retorno dirigida para o S, comete erro e terá de sofrer até ser neutralizado, tudo reconstruindo com seu esforço e sofrimento. Também no processo desses afastamentos laterais, temos uma linha verde de descida para a negatividade, representando o afastamento ou trabalho de destruição, e temos uma linha vermelha, de volta para a positividade, representando a aproximação de retorno ou trabalho de reconstrução. Como a força de atração terrestre constrange tudo a ficar em equilíbrio aderente à superfície do solo, e voltar a ele quando se afasta, assim a lei, que representa a divina bondade e vontade de salvação, constrange tudo a ficar em equilíbrio aderente à linha da lei, e a voltar a ela se afastar. Essa é a função da linha da lei. Ela representa um raio do pensamento e da vontade de Deus, que desce no próprio centro do universo dos rebeldes para libertá-los da destruição em que de outro modo acabariam. Além da pequena redenção realizada por Cristo num dado momento em favor de uma das infinitas humanidades que povoam o universo, existe uma redenção muito maior, contínua, realizada por Deus no seu aspecto imanente, em favor de todas as humanidades e de tudo que existe. Essa maior redenção está expressa na figura pela linha da lei, YX, que sustenta o triângulo da mesma cor vermelha em sinal positivo, e o respectivo campo de forças que esse triângulo com a sua superfície representa e contém. Ele com a sua base no S e a ponta dirigida para baixo, penetra todo o triângulo do AS até o fundo, como uma projeção da positividade lançada no campo da negatividade, para salvá-lo com seu impulso reconstrutor do aniquilamento, que seria a conclusão lógica do processo. Tudo o que na figura é vermelho representa o princípio de positividade do S, a presença de Deus, a salvação. De tudo isto deriva a grande importância de conhecer a lei, o seu conteúdo, a técnica do seu funcionamento, as normas de ética com as quais ela nos dirige, porque conhecer tudo isto significa ver o roteiro a seguir, e ter nas mãos o leme para dirigir no oceano da evolução, o nosso barco para a salvação. Nós existimos e temos de funcionar dentro dessa grande máquina do universo, e não conhecemos a lei que a dirige. Assim a nossa conduta é de um cego ignorante que vai sempre cometendo erro, e jamais acaba de pagar as consequências. Quantas dores se poderiam evitar, se o homem aprendesse a movimentar-se com inteligência, dentro dessa máquina, porque ela é dirigida com muita inteligência, a inteligência de Deus. É necessário compreender essa máquina, para funcionar de acordo com ela, em disciplina, e não na desordem, violando-o a cada passo, batendo com a cabeça de encontro às suas sábias resistências. Enquanto não aprendermos a movimentar-nos deste modo, teremos que aceitar a dura lição da dor, necessária para aprender. Não se trata de teorias longínquas, mas dos mais vivos e próximos problemas de nossa existência.
Trata-se de conhecer a lei, o que não constitui só uma grande vantagem, mas também imenso consolo, porque ela representa o princípio do amor de Deus, que tudo reordena, reconstrói e salva. Este é o significado da linha da lei. Ela representa o centro dos fenômenos que iremos estudando. Observaremos o percurso da linha verde da negatividade que o ser origina lateralmente, quando se afasta da linha da lei, e depois a linha vermelha do retorno a esta, tudo isto reproduzindo em medida menor o trajeto x, y e yx. O processo da queda repete-se nestas menores tentativas da revolta, dirigidas para a construção de menores antisistemas laterais, que se constroem e se destroem, se desenvolvem e são reabsorvidos com o mesmo método de ida e volta. Obedecendo ao impulso inicial da desobediência, o fenômeno avança ao longo da linha verde, até que o impulso se esgote. A reabsorção se realiza ao longo de uma paralela correspondente linha vermelha, que representa a correção dos valores negativos e a recuperação dos valores positivos. Na figura podemos controlar o fenômeno nos seus movimentos, posições e medida. Vemos assim que o nosso erro tenta gerar um pequeno S lateral, fugindo da linha da lei YX, como na primeira queda o ser fugiu da linha WW1 do S. Igualmente esse processo tem de ser neutralizado por um equivalente caminho de regresso. O trajeto percorrido na ida pela linha verde lateral, tem de ser compensado por uma proporcional linha vermelha de regresso. Trata-se de um processo menor, dentro do maior da involução-evolução, regido pelo mesmo princípio. Eis porque vemos aqui, novamente, aparecer o modelo dualista da oposição de contrários. Por isso este processo se desenvolve em forma de inversão recíproca, de R e sua correção. A linha da desobediência sai da linha da lei, e volta a ela transformada em linha de dor. O movimento que se iniciou com sinal negativo, volta à fonte com sinal positivo. O ser adoece para voltar à saúde. É o princípio de equilíbrio que aprisiona o fenômeno dentro do jogo de reciprocidade. Vemos assim repetir-se os motivos fundamentais do universo até os últimos pormenores do particular. Isto é lógico. No todo existia somente o modelo do S, em que existia Deus. Não possuindo a criatura poder de criar, era incapaz de gerar outros modelos, sendo efeito e não causa, ela não podia ser causa de efeitos novos. Tudo o que ela podia fazer era alterar o que já existia. Se o S era tudo o que havia, o que podia surgir era somente a sua negação. Como o S permaneceu o centro de tudo, a negação não pôde seguir outro caminho senão seu endireitamento para o positivo, isto é, reafirmando o que for negado. Eis porque no caso ora observado, aparece primeiro a linha verde e depois a vermelha. Aqui também a primeira fase é da queda, e a segunda é da salvação. Tudo foi criado de tal modo que, para qualquer acontecimento ou negatividade do ser, nada se perde, tudo se resolve e se redime nos braços de Deus, sempre o centro de tudo. Analisemos de perto como se desenvolve esse processo do erro e a sua correção. Entramos agora no terreno específico da ética, para estabelecer as suas bases positivas. Colocando-nos perante a figura, escolhemos ao longo da linha vermelha YX da lei o ponto N, situado num dado nível de evolução. Suponhamos que esta seja a posição do ser cujos movimentos agora estudamos, posição intermediária ao longo do caminho da evolução do homem, por exemplo. A linha YN representa o caminho percorrido, a NX o caminho ainda a percorrer. Este é trecho que lhe falta para acabar de cumprir a sua redenção, e ele o deveria seguir porque constitui o caminho direto, o mais curto para voltar ao S, mas eis que retorna o motivo da revolta, de modo que, como uma vez o ser se afastou do S para o AS, agora ele se afasta da linha da lei. Até que tudo o que pertence ao AS seja neutralizado pela evolução, este impulso secessionista pode continuar ecoando em casos menores, até que tenha desaparecido. No primeiro caso, o da queda,
O ser desceu a linha XY e agora tem de subi las avessas. Neste segundo caso menor, o ser percorre a linha N1 do afastamento, para depois ter de seguir a da revolta. N1 o ponto de partida desse processo é N, onde se manifesta o impulso da revolta. O ponto onde esse impulso se esgota é N1, onde sobre ele leva vantagem a atração da lei que, por um processo inverso, tudo restaura na sua ordem. Esse é o esquema do fenômeno que aqui estamos estudando. Temos assim dois momentos ou elementos fundamentais neste processo, o da linha verde NN1, e o da vermelha N1N. Ambas juntas constituem o ciclo completo de ida e volta, NN1N, correspondente ao ciclo completo da queda e salvação. XYX trata-se do mesmo processo de emborcamento e endireitamento que, no caso da queda, vemos desenvolver-se na figura em sentido vertical de descida e subida, e que neste caso se cumpre em sentido horizontal de afastamento e aproximação. O princípio é sempre o mesmo, um erro devido à vontade da criatura, e depois uma reintegração devido à vontade de Deus. A expressão gráfica, que na figura demos ao fenômeno, nos ajudará a compreender melhor o seu desenvolvimento. Mas para que tudo seja claro é necessário antes de mais nada estabelecer o valor das palavras e conceitos que usamos, e o ponto de referência em função do qual os usamos. Já tocamos ligeiramente no assunto no capítulo 3. Dissemos que o ponto de referência do fenômeno é a lei. Foi em relação a este ponto que a linha verde do afastamento da linha da lei tomou o sinal negativo e que a linha vermelha de aproximação a ela tomou o sinal positivo. O primeiro trecho verde é negativo porque nele opera o impulso do ser contra a lei. O segundo, vermelho, é positivo, porque nele opera o impulso da lei contra o do ser. Dado que o ponto de referência é a lei, o sinal negativo expressa o período em que prevalece o emborcamento e a lei está vencida, e o sinal positivo expressa o período em que prevalece o endireitamento e a lei triunfa. A negatividade expressa a atividade destrutiva dos valores positivos da lei, a positividade expressa a atividade reconstrutiva daqueles valores. Tudo o que na figura tem a cor verde ou sinal negativo é fruto da vontade rebelde da criatura e se dirige em posição emborcada para o AS. Tudo o que tem cor vermelha é um sinal positivo é fruto da vontade de Deus e se dirige para as posições emborcadas pela revolta, para endireitá-las no S. A nossa figura está concebida em função desse ponto fundamental da referência que é Deus, o S, a lei que o representa. É em relação à positividade desse ponto de referência, que todos os movimentos gerados pelo impulso da revolta tomaram um sinal negativo. Mas é possível escolher como ponto de referência o outro termo do dualismo, que também existe, isto é, não Deus, ou o S, ou a lei, mas a criatura rebelde, ou o AS, ou anti-lei. Então tudo adquire um valor oposto, porque está correlacionado não com a positividade, mas com a negatividade. Neste caso tudo o que na figura é positivo, se torna negativo. Por outras palavras, se o ser com a sua revolta quer o contrário do que Deus quer, tudo concebendo com a sua função e não em função de Deus, é lógico que os valores se emborquem, adquirindo o valor oposto. E de fato o homem, doente de antropomorfismo crônico, costuma erguer-se em centro do universo, substituindo o seu eu ao de Deus, o que acontece a toda hora e representa a maior prova da teoria da revolta. Tal é o ponto de referência humano e é lógico que seja às avessas, porque o ser que decaiu no AS se encontra em posição emborcada e não pode conceber senão nessa posição, que é a sua forma mental. Temos então, frente a frente, dois centros opostos, que querem impor-se como eu absoluto, o eu de Deus e o eu da criatura. A oposição nasceu com a revolta, pela qual o segundo eu se mudou da posição de coordenação dentro do S, para de insubordinação fora e nos antípodes dele. Ora, se aceitamos como centro eu de Deus, o fenômeno se nos apresenta na sua posição direta. Se aceitamos como centro eu individual da criatura, o mesmo fenômeno, observado do seu polo oposto,
se nos apresenta na sua posição emborcada. No primeiro caso, o ponto de partida é x no S, ou n na linha lei. No segundo caso é y no S, ou n1, oposto à linha da lei. Então, se o ponto de referência é a linha da lei, a linha n1 que agora estudamos, é de sinal negativo, e a n1 de sinal positivo, e se escolhemos ao invés como ponto de referência a posição do ser em revolta, a linha n1 é de sinal positivo, e a n1 de sinal negativo. É lógico que aqui temos de estudar o fenômeno na sua posição direta, em função de Deus e da lei, e não em posição emborcada, em função do ser que se faz centro de tudo, com seu eu separado e egoísta. A nossa figura foi concebida em relação ao ponto de referência, Deus, ou S, ou lei. É por isso que a linha N1 tomou o sinal negativo, e a N1N o sinal positivo. Veremos daqui a pouco o significado prático desses sinais. Era porém necessário explicar o sentido da posição oposta. Para o ser rebelde, a linha N1 representa o triunfo da sua vontade secessionista, o que para um rebelde é positividade, enquanto a linha N1N representa o triunfo da renúncia à sua vontade na obediência e no dever, significa a penitência do regresso na ordem e no esforço da subida, o que para um rebelde é a negatividade. Cada um dos dois eu quer atingir uma plenitude de realização oposta do outro. O objetivo de Deus é o S, o do ser rebelde é o S. O primeiro leva o sinal positivo, enquanto o segundo recebe o sinal negativo, na realização do objetivo de cada um. Como duas vontades opostas, o caminho de ida XY ou NN vai do mais para o menos, e é negativo em relação ao S, porque gera o S, mas também se pode considerar que esse caminho vai do menos para o mais, e assim é positivo em relação ao S que nasce afirmativo para o rebelde, porque deseja substituir a ordem de Deus pela sua desordem. E paralelamente o caminho de volta YX ou N1N vai do menos para o mais e é positivo em relação ao S em que tudo se reconstrói para a salvação do ser, destruindo o S. Mas esse caminho sob o ponto de vista da criatura vai do mais para o menos, e assim é negativo em relação ao S, que deste modo morre, negativo para o rebelde que gostaria de se afastar da ordem desse e agora tem de voltar a ela. Esse jogo de contínua inversão de opostos é devido ao emborcamento gerado pela revolta. É assim que, ao afastar-se do esse, tudo em relação à lei, para o ser, é negativo, enquanto que, em relação a ele próprio, emborca o sinal e se torna positivo. E ao contrário, no caso do regresso do ser ao S, tudo em relação à lei é positivo, enquanto que, visto em relação a si próprio, emborca o sinal e se torna negativo. A posição direta em que aqui observamos o fenômeno, escolhendo como ponto de referência a positividade de Deus, é verdadeira e básica, é a predominante. A posição do ser representa somente um desvio lateral, um deslocamento fora da ordem, uma exceção à regra, uma desordem, um erro. Infelizmente, porém, essa estranha posição emborcada que o homem mais usa. Nós, humanos, estamos mergulhados no S, somos por isso levados a conceber tudo em função do nosso eu, usando o segundo dos dois pontos de referência, o que foi efeito da revolta. A nossa posição atual nasceu da vontade de emborcar o S, e representa o antagonismo entre o nosso eu e o de Deus. O nosso instinto nos levaria a estudar o fenômeno às avessas, construindo uma tábua de valores não em função de Deus, mas do nosso eu, e dando primeiro lugar não à ordem do estado orgânico do todo, mas ao separatismo individualista da vantagem egoísta, a lei da seleção do mais forte. Se a afirmação de Deus é, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, a afirmação do homem é, eu sou o Senhor de tudo. Não terás outros senhores diante de mim. A afirmação emborcada, que diante de Deus é uma negação. A afirmação do homem é a negação de Deus, como a afirmação de Deus é a obediência do homem. O modelo é só um,
e o fenômeno se baseia sobre o processo do seu emborcamento. Se olharmos de cima para baixo, ele tome o sinal mais, porque é Deus que afirma. Se olharmos de baixo para cima, o modelo toma o sinal menos, porque é o homem que nega. Por isso pode parecer que a concepção mosaica de um Deus que quer dominar sozinho, cioso de todos os rivais, seja a reprodução da psicologia de qualquer rei humano, cuja primeira preocupação é a de defender o seu reino matando todos os rivais do seu trono. Mas isto é lógico, porque o modelo é um só, o do egocentrismo, que com a revolta se tornou em dois polos, que alternativamente podem funcionar como pontos de referência, o egocentrismo positivo de Deus e o negativo do ser rebelde. O mesmo modelo quer dizer o mesmo tipo de forma mental, que impõe o próprio ser o centro de tudo. Agora que temos determinado o nosso ponto de referência, em função do qual foi concebida a figura, e agora estudamos o caso dos afastamentos da linha da lei, é necessário, como há pouco dissemos, definir o valor dos conceitos e o sentido das palavras que usamos. Qual é na prática o significado e conteúdo destes conceitos de positivo e negativo? Eles têm de corresponder a alguma coisa de concreto, que vemos existir em nossa vida, porque o objetivo destas nossas pesquisas é o de estabelecer as normas que a dirigem orientando a nossa conduta. Poderemos assim saber com mais exatidão a correspondência, na figura, da cor vermelha ou verde com o sinal mais ou o sinal menos. Positividade quer dizer, Deus, ou ou lei, isto é, a vontade que tudo fique na ordem, e o domínio do respectivo impulso de levar novamente para essa ordem tudo que saiu dela. Negatividade quer dizer, a criatura rebelde, o ser que com a revolta se colocou na posição de egocentrismo oposto ao de Deus. Isto significa a vontade de sair da ordem, e o domínio do impulso de sempre mais afastar-se dele para ficar no polo oposto. No AS veremos assim as duas linhas, a verde, sinal menos, e a vermelho, sinal mais, sempre contrapostas e compensadas num dúplice movimento de ida e volta, que tudo acaba reequilibrando na ordem. O fato é que o verdadeiro e fundamental ponto de referência é o primeiro, isto é, Deus. O outro é só pseudo ponto de referência que, por estar no campo da negatividade, não é centro real como o primeiro, nada pode por isso sustentar de definitivo, fora do seu terreno relativo. Por isso a figura nos mostra não somente a contraposição entre a primeira vontade que é de ordem, e a segunda que é de revolta, mas também nos indica que, neste contraste, a primeira acaba vencendo a segunda. Eis então que positividade, vontade de ordem, significa também impulso para a salvação, e eis que negatividade, vontade de revolta, significa também impulso para a perdição, na qual tudo pereceria se não fosse salvo pelo primeiro impulso de positividade que é o de Deus. Assim a linha vermelha nos expressa, em função do ponto de referência a Deus, o que para o ser, contra a sua vontade que é a de revolta, é a linha da recuperação ou vantagem, a da vida, representando o impulso da positividade de Deus contra o impulso da negatividade da criatura que, percorrendo a linha verde da perda, se dirige loucamente para o seu aniquilamento. Os conceitos de positividade e negatividade são conceitos centrais sintéticos, que em nosso mundo relativo vão se ramificando no particular periférico analítico, em muitos conceitos menores. Assim os sinais mais e podem ser entendidos de várias maneiras, dando-se-lhes diferentes sentidos e conteúdos. Positividade pode significar não somente Deus, o a lei, a vontade de ordem, o impulso para a salvação, mas igualmente o bem, o amor, a espiritualização, a linha da correção do erro ou culpa na obediência e na dor que purifica, o caminho de volta e recuperação para a vida, a sabedoria, a liberdade, a felicidade, a perfeição. Negatividade pode significar não somente a criatura rebelde, o caos, a vontade de revolta, o impulso para a perdição, mas também o mal, o ódio,
A materialidade, a linha do desvio no erro ou culpa pela desobediência e pelo gozo desordenado, o caminho do afastamento para a morte, a ignorância, a escravidão, a infelicidade, o estado manco e falho da imperfeição. Por isso a linha verde é Nyanyin, que representa o caminho do afastamento do ser do seu ponto de referência, a lei, poderemos chamá-la de linha do erro ou culpa, dirigida para o mal menos, e oposta à linha vermelha N, que representa o caminho de regresso do ser para a lei, seu ponto de partida, poderemos chamá-la de correção na dor, dirigida para o bem mais. Na figura estudaremos o fenômeno nesta ordem, isto é, primeiro a linha da negatividade, e segundo a da positividade, porque a linha verde do afastamento ou perda que nasce primeiro como filha da revolta, e a linha vermelha da volta ou recuperação que aparece depois para corrigir e reabsorver a outra. Esclarecemos assim o sentido de várias palavras que temos de usar no estudo da ética, tais como bem e mal, amor e ódio, erro e culpa, obediência e recuperação, revolta e perdição, etc., além das acima mencionadas. Outras existem que adquirem um significado exato e profundo, encontrando a sua explicação lógica em função da estrutura do grande organismo do universo e da solução dos maiores problemas do conhecimento. Procuremos penetrar agora ainda mais no terreno específico da ética, que é o nosso objetivo, explicando sempre melhor estes conceitos. Vimos que o conteúdo da ideia de negatividade é de erro ou culpa, dirigida para o mal, no sentido de perda, porque afastamento da linha da lei, nosso ponto de referência. Vimos também que o conteúdo da ideia de positividade é de correção na dor, dirigida para o bem, no sentido de recuperação, porque é retorno à mesma linha da lei. O primeiro movimento, sendo do mais para o, vai para a perdição. O segundo movimento, sendo do, para o mais, vai para a salvação. Temos assim de um lado os conceitos de erro ou culpa e afastamento para o mal e a perdição. No outro lado temos os conceitos de dor e de volta para o bem e a salvação. Mas os princípios de negatividade e positividade contêm também outros conceitos e aspectos. Vimos que a lei reage retificando o primeiro movimento com o segundo, isto é, corrige o erro com a dor. Porque como acontece isto? Qual é a mecânica desse processo? Com que técnica se cumpre o fenômeno da salvação ou redenção? Eis o que vamos estudando, com esse conteúdo e objetivo ético, a norma que dirige a nossa conduta, premiando os nossos esforços positivos, refreando e endireitando os afastamentos para o negativo, e sempre nos reconduzindo para o caminho certo da salvação. O ser rebelde é louco. A lei é sábia. O ser quer encontrar as qualidades positivas nos caminhos das negativas. A lei, para salvá-lo, o reconduz com a dor aos caminhos da positividade. Esse é o jogo da mecânica da salvação. O ser rebelde quer encontrar a luz nas trevas, mas a lei o reconduz à luz. Quer encontrar a vida na morte, mas a lei o leva novamente para a vida. Descemos aqui o terreno das teorias gerais, penetrando sempre mais na prática de nossa vida. Problemas que nos tocam de perto e nos interessam, porque se trata de nosso sofrimento ou bem-estar. Com a revolta o ser foi à procura de felicidade, mas fora da ordem, da regra e justa medida, o que representa um absurdo. É lógico então que, seguindo o caminho da revolta que é emburcamento, o ser encontrasse o sofrimento. Poderia perguntar-se, por que motivo o caminho da volta, reconstrução, é feito de dor? Porque o ser procurou a felicidade, que é qualidade positiva, no terreno da negatividade, com a desobediência na desordem e não com a obediência na ordem, no AS fora do esse, isto é, às avessas. É lógico que ele encontrasse felicidade às avessas, isto é, dor. Aqui está a tragédia da revolta. Eis o erro fundamental do ser, o que o fez fracassar no absurdo. Para crescer demais fora da ordem, ele entrou na desordem. Para se afirmar além dos limites devidos, entrou a negação.
Para se estender além da lei da sua existência, o ser saiu do S, isto é, da positividade de todas as suas qualidades, e entrou no S, isto é, na negatividade com todas as suas qualidades. Assim, do bem o ser caiu no mal, da luz nas trevas, da vida na morte, da felicidade na dor, etc. Tudo é lógico. Então ele tem de ficar no mal, nas trevas, na morte, na dor, imerso nesse mar de tristeza, até o ter atravessado todo, reabsorvendo a negatividade que passou a ter com a revolta e, assim neutralizando-a, voltar à lei, reintegrando-se na positividade perdida. Com a revolta, quis fazer de si mesmo centro e ponto de referência, enquanto o centro só pode ser Deus e nada pode existir senão em função desse ponto de referência. Eis porque com a revolta o ser não podia adquirir senão qualidades negativas. Elas agora são suas e não há outro caminho para libertar-se delas senão a marcha ré da reabsorção da negatividade e da recuperação da positividade. Para endireitar-se, é necessário que o ser cumpra à sua custa o trabalho de redimir-se com seu retorno cumprir, no caminho da fuga da ordem, a fadiga de voltar atrás em disciplina, assimilando a sua culpa. Isto é dor, e eis porque ela adquire qualidades positivas de recuperação. Eis a sua origem, a razão da sua presença, a função que cumpre, o objetivo que deve atingir. O impulso fundamental do existir é sempre o do esse, isto é, positivo, o da própria vantagem. Mas o ser tinha de realizar esse impulso positivo neste sentido, dentro da ordem. O erro do ser foi querer realizá-lo em sentido negativo, fora da ordem, daí o seu dano. Eis porque a linha N1 do erro, é também a linha de prejuízo do ser, enquanto a linha N1, a da dor, e a de sua vantagem. Assim pelo fato de que a linha do erro é a do emburcamento menos, e a dor é a do endireitamento mais. Mas as linhas da negatividade e positividade têm também outros significados afins e paralelos. Observemo-las para esclarecer melhor o assunto. A primeira é a linha dos rebeldes, dos criminosos, dos guerreiros, dos chamados fortes que, a disciplina de todos os seres no estado orgânico do S, ao redor do centro único eu de Deus, substituíram a revolta na desordem do caos, cada ser por si mesmo, ao redor de tantos pequenos centros ou egocentrismos individuais das criaturas. O método delas nessa sua posição, não é a espontânea colaboração, mas a imposição pela força. Podemos agora compreender por que existe na Terra a lei do mais forte, o que ela significa e por que se pratica esse método de vida. Podemos compreender como princípio vigorante em nosso mundo, o da luta e da vitória do mais forte, represente um princípio separatista e, por isso, próprio do AS e não do S. Isto quer dizer um estado primitivo, involuído, mais próximo da animalidade que do homem evoluído. Então essa lei biológica não é uma expressão de positividade, isto é, de poder construtor, como se acredita, mas de negatividade, isto é, de poder destruidor, já que é uma sobrevivência de estados evoluídos do passado, perante a lei que quer o evoluído do S e não o evoluído do AS, representa não força, mas fraqueza, não virtude, mas defeito, não vitória, mas derrota. O princípio da força parece ser de afirmação, mas o é só em função do ponto de referência, homem. Mas isso significa caminhar às avessas, contra a lei, perante Deus quer dizer afastamento ao longo da linha do erro. De fato, o método do triunfo do mais forte leva a ganhar não em sentido positivo, gerando e construindo, para o bem dos outros, o que conduz para o esse, mas em sentido negativo, escravizando, destruindo, matando, semeando para os outros, como acontece em todas as guerras, mal e sofrimentos. O inferno do S. O vencedor não cria nada, mas só ganha espaço vital subtraindo aos demais. Tal é o método das rivalidades, oposto ao da concórdia. Estamos no caminho da negatividade,
no qual se conquista a vida própria tirando-a dos seus semelhantes, enquanto que no caminho da positividade para conquistar a vida é necessário procurá-la para os outros. Eis os dois tipos, o do guerreiro, egoísta e agressivo, e o do homem pacífico do Evangelho, altruísta, pronto a colaborar. O primeiro é positivo só em relação à gota de água, que é o seu mundo, do qual ele se faz centro, mas ele é negativo em relação ao universo, do qual sem saber faz parte, cujo centro é Deus. O mártir do sacrifício para o bem de todos é negativo dentro da gota d'água humana, mas é positivo dentro do universo perante Deus. Tudo está emborcado em nosso ambiente terreno e, por isso, se julga fraco e se condena como tolo quem se sacrifica para o bem do próximo. Explica-se assim porque há um absoluto antagonismo entre o mundo e o Evangelho, porque existem, e o que significam esses dois métodos opostos. O homem do dever sacrifica-se, mas constrói na ordem. O homem da força triunfa em proveito próprio, mas destrói porque é rebelde à ordem. O mártir morre, mas semeia a vida. O herói do mundo vence e vive, mas semeia a morte. O sacrifício em obediência à lei reconstrói ao longo da linha positiva da dor. A força na revolta à lei destrói ao longo da linha negativa do erro e do mal. O triunfo do mundo é emburcado ao negativo, nos antípodas do triunfo positivo, nos céus, representa a vitória das células do câncer, e não a das células sadias do organismo. O triunfo do mundo se constrói esvaziando e destruindo e não gerando e construindo valores. Por isso o homem fica sempre insaciável, porque aquele nutrimento é fingido, negativo, não satisfaz, mas apenas dá fome. Verifica-se então esse fenômeno. O caminho representa como um trabalho que expira fora do S ou da linha da lei uma quantidade de substância, a que constitui os espíritos rebeldes, a qual se inverte em negativa. Este processo gera um espaço negativo que se vai enchendo, a S, fora do campo da positividade, S, e paralelamente um vazio correspondente dentro desse campo da positividade, S. Tudo isto, como é lógico, gera um desequilíbrio que é necessário equilibrar de novo. Isto quer dizer que o deslocamento da positividade para a negatividade tem de ser compensado por um equivalente caminho de regresso da negatividade para a positividade. Então o vazio que se formou dentro do campo da positividade, S, tem de ser preenchido com o que saiu dele, esvaziando o terreno da negatividade, a S, com sua reintegração no estado positivo do S. Eis porque existe a linha da dor. Explica-se dessa forma, a marcha recompensadora de todo o afastamento, o caminho de ida e volta, a necessidade de recuperação. Compreende-se, também, como a linha do erro, que vai para o mal, não pode representar senão uma pseudo-vantagem, uma perda, porque a ganha o negativo. É uma dívida, um enriquecer momentâneo que depois é necessário pagar. É uma fácil descida que depois temos de subir de novo com o nosso esforço, um atalho para uma felicidade mentirosa que se resolve no engano, e não podemos sair senão recuperando tudo com nosso sofrimento. Tudo isso nos mostra a verdade e nos ensina que a desobediência é erro. Infelizmente não há outro meio. O raciocínio que demonstra e convence não tem valor para o rebelde, porque quem vive neste estado de negatividade não possui a forma mental da lógica, mas a do absurdo. É necessária a dor que se pode imprimir no subconsciente, só ela queimando tem o poder de fincar nos instintos um marco indelével. Eis a razão e a técnica dessa justiça compensadora, pela qual automaticamente todo afastamento tem de se endireitar com o regresso à lei. O ser que quis gerar o impulso do emborcamento tem de ficar sujeito a esse mesmo princípio até o fim, isto é, até completa reconstrução da ordem violada. Trata-se do mesmo impulso de emborcamento que por inércia tem de continuar, automaticamente, até ao seu desemborcamento, retificando tudo. No microcosmo de nosso mundo parece que a linha do desenvolvimento causa-efeito seja uma reta como são as linhas de nosso pequeno espaço terrestre.
e o encadear-se dos trechos causa-efeito aparece como uma junção de retas, uma após a outra. Todavia, saindo desse pequeno espaço terrestre encontramos no universo astronômico outro tipo de espaço, o espaço curvo. Logo a sucessão causa-efeito, vista no seu conjunto ou totalidade do seu ciclo completo, se torna uma curva fechando-se sobre si mesma. Disto se conclui que o efeito não é mais um consequente que, ao longo de uma reta, se afasta do seu ponto de partida, mas é um momento na continuação de uma curva que tem de voltar àquele ponto, a causa de tudo que a gerou. Entre os dois termos, causa e efeito não são mais os dois extremos de uma reta, mas são o mesmo ponto onde se inicia e se fecha o mesmo ciclo. No todo não podem existir afastamentos verdadeiros e definitivos, nem o ser pode gerar deslocamentos nas imutáveis posições da ordem universal. Podem existir oscilações parciais e compensadas, aparentes e particulares, como as das ondas do mar ou das vibrações da matéria, movimentos que nada deslocam e tudo acabam reintegrando no estado de origem, como Deus o quis. Eis a razão pela qual a involução tem de ser corrigida pela evolução, e a linha do afastamento da lei ou linha do erro, tem de seguir a linha de regresso ou linha da dor. A obra de Deus é inviolável e nada em definitivo ser pode nela mudar. E, se este pela sua liberdade, pode realizar alguma mudança, então tudo tem de voltar ao seu ponto de partida e ser restaurado na integridade do seu estado de origem. Vamos assim observando sempre, mais em profundidade o significado das linhas de negatividade e de positividade. Vemos que a contraposição entre estes dois termos opostos, na substância não é cisão, mas um conjunto dualista, que constitui a forma e o conteúdo da unidade. Eis então que o dualismo não divide, como se poderia acreditar, mas une, não afasta, mas liga e funde no mesmo ciclo os dois termos opostos que o constituem e que em última análise, não são senão as suas duas metades. O dualismo não é cisão, mas complementariedade entre dois movimentos contrários compensados, que se invertem um no outro, o segundo neutralizando o primeiro. Isto porque o movimento que vai do mais para o menos gera uma carência no campo do mais, um débito que a negatividade tem de pagar à positividade, ou seja um crédito que a positividade exige da negatividade. Se o ser encontra satisfação na culpa que o afasta da lei, ele nada ganha com isso, porque se trata de um empréstimo que o ser tem de devolver aos equilíbrios da lei com seu esforço e sofrimentos. A linha do erro é N1 expressa o primeiro destes dois movimentos mais para menos. A linha da dor N1 expressa o segundo movimento menos para mais. Com o menos, a dor, fica pago o seu débito a mais, satisfazendo o crédito do mais. Uma consequência desta oposição de contrários é que o homem da força que triunfa no mundo, é vencedor somente enquanto o ponto de referência é o AS, mas ele é derrotado em relação ao S, que representa o organismo maior e mais poderoso. Trata-se então de uma vitória em pura perda, como dizíamos, de um débito a pagar, de um empréstimo a devolver, mais exatamente de um roubo aos equilíbrios da lei. Roubo que perante a justiça de Deus é culpa que exige a sua penitência. O S está representado na terra pelo homem do altruísmo e do sacrifício. O AS está representado pelo homem do egoísmo e da prepotência. Que S e AS não são teorias fora da realidade está provado pela presença destes seus dois exemplos vivos e concretos. O julgamento que o homem comum em geral faz desses dois tipos é lógico, às avessas, porque ele é filho emburcado da revolta e, por isso, o seu ponto de referência é o anticentro, negativo, do AS. O choque entre esses dois tipos é contínuo na Terra, como da luz e trevas, da verdade e erro etc. O terreno da vida e da evolução é de luta entre a criatura e o Criador e ao contrário. Há inconciliável antagonismo, como diz o Evangelho, entre os dois opostos, Deus e o mundo. Por isso Cristo falou que não se pode servir ao mesmo tempo a dois senhores. A tarefa da evolução é a de destruir o tipo separatista do homem da violência,
substituindo-lhe pelo tipo colaboracionista do homem do amor. Este é o conteúdo do percurso da linha YX da evolução, como da linha N1N. Explica-se, assim, a psicologia dos santos e dos mártires do ideal, que ao mundo parece loucura. Eles vivem no caminho da dor, que é o trecho de regresso para a positividade, N1N, indo para a lei, seu ponto de referência e objetivo. Para quem vive neste caminho, orientado nesta direção, a morte é a vida. O homem comum não pode entender essa psicologia, porque está percorrendo o caminho oposto, o de ida para a negatividade, NN1, que o afasta da lei. Aqui o ponto de referência é o próprio eu. Eis então que o sacrifício é perda, e a morte é morte. É lógico que esses valores sejam em função do seu próprio ponto de referência. E se esses pontos são opostos, é lógico que as mesmas coisas adquiram um valor oposto. É assim que a morte pode significar vida e a vida, morte. É assim que, quando o ser se encontra na posição direta de positividade, cujo ponto de referência é Deus, o universal, vive em obediência em função do S, e a vida, então, tem valor de vida, e a morte, de morte. Mas quando pelo contrário o ser se encontra na posição emborcada de negatividade, cujo ponto de referência é o eu individual, em função do AS, a vida assim concebida tende a adquirir o valor de morte, e a morte valor de vida. Para quem vai do mais para o menos, é lógico que tudo seja às avessas de quem vai do menos para o mais. Eis um exemplo que nos mostra como a mente humana, ainda emborcada no AS, é levada a conceber tudo às avessas. As religiões concebem a ressurreição de Cristo como um milagre, prova de sobrevivência, encarando-a como prova da morte. Ela é prova de vida para a psicologia do evoluído do AS, porque para ele a vida está no corpo, mas ela é morte para a forma mental do evoluído, porque para ele a vida está no espírito. O dado de que o homem concebe a ressurreição de Cristo como prova de vida física, demonstra que ele concebe como positivo o que é negativo, julgando ser vida o que é morte. Somente pode fazer isto o ser que está situado na negatividade do AS para o ser situado no polo oposto mais, o corpo menos, representa apenas a forma, a casca que aprisiona o espírito, não vida mas morte, o abismar-se da positividade na negatividade. O mito da ressurreição de Cristo, satisfazendo o instinto do homem, deifica este produto da negatividade, a matéria, levando para fora da terra, o único ambiente onde ele pode ter uma razão de existir, razão que não há nos céus. Que a maior paixão de Cristo consiste em ter descido até a matéria, isto é inconcebível. Mas que ele tivesse de levar consigo aos seus as ferramentas da sua maior tortura, é difícil compreender. Tanto mais isto é verdade, que essa sobrevivência nos céus, de um corpo feito só para a terra, e em nada proporcionada ao seu ambiente, implicava o fato de o Espírito de Cristo continuar morando aprisionado nele, a não ser que o colocasse de lado como uma relíquia sem vida, outro cadáver para enterrar. Então essa ressurreição não seria a continuação da vida de Cristo, mas a do seu aprisionamento na negatividade da matéria, o que para o Espírito é morte, impor a Cristo essa condenação para sempre, mesmo depois de ele com a morte ter atingido a libertação, é crueldade demais, e sem essa libertação pela destruição do corpo físico, como podia com o invólucro de animalidade humana voltar ao Pai? O homem, porque vive na negatividade do AS, acredita que a vida e eu consistam no corpo. Para ele a morte é morte e não libertação. A verdadeira ressurreição está nessa destruição material, que liberta o espírito. A sobrevivência física é morte. Mas, para o homem que concebe a sobrevivência às avessas, é necessário que esse corpo saia do túmulo, para continuar vivendo. O homem concebe tudo à sua imagem e semelhança, porque não pode pensar senão com o seu cérebro e a sua forma mental, que é filha do plano físico onde ele se encontra. Tudo o que sai desse seu mundo desaparece como morto, não existe mais, porque não é percebido.
As ideias do homem saem do seu cérebro para satisfazer as suas necessidades. Ele assim tudo transforma em mito para o seu uso conforme as suas exigências mentais. Isto é justo porque as religiões são feitas para o homem. O mito é uma adaptação dos fatos às necessidades de sua psicologia humana, que assim os transforma. A verdade é outra coisa, que existe de modo independente da maneira como o homem a vê.